A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa neste novo amanhecer. Hoje nós estamos aqui para começar o dia diante da presença de Deus, pedindo a Ele paz para a mente, força para o coração e proteção divina sobre tudo o que formos fazer. Talvez o seu coração acorde pesado, cansado ou preocupado, mas o Senhor te diz nesta manhã: aquieta-te, porque eu sou contigo. Nesta oração, baseada no Salmo 91, vamos declarar que nenhuma força do mal prevalecerá contra você e que o anjo do Senhor guardará todos os seus caminhos. Abra seu coração, respire fundo e entre comigo neste tempo de fé. Hoje, Deus quer renovar a tua alma e revestir a tua vida com a sua presença. O amanhecer é um altar de fé. Cada manhã é um convite de Deus para recomeçar. O sol que nasce é um lembrete silencioso de que a misericórdia do Senhor se renova a cada novo dia, como está escrito em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Antes de olhar o celular, olhe para o céu. É ali, no alto, que a paz começa. Quando a primeira luz toca a terra, é como se Deus dissesse: eu ainda cuido de você. Transforme a sua primeira palavra do dia em oração, não em preocupação. Quando os seus lábios abrem-se para agradecer, o coração se alinha ao céu. Há poder no primeiro pensamento do dia. Se ele for entregue a Deus, o restante das horas será guardado por sua mão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91 não é um amuleto, é uma morada. Habitar é permanecer. Não se trata de visitar Deus apenas quando as coisas vão mal, mas de caminhar com Ele todos os dias, desde o primeiro instante da manhã. Quando você entrega o controle da sua jornada ao Senhor, Ele se encarrega de ordenar os passos, abrir portas e livrar de armadilhas que os olhos ainda não podem ver. A mente em paz é uma fortaleza espiritual. A ansiedade é o ruído da alma que esqueceu de confiar. Deus não deseja que você carregue o peso do amanhã hoje. A oração da manhã é um lembrete de que o futuro está nas mãos daquele que nunca falha. Quando você ora, o coração desacelera, os pensamentos se organizam e o Espírito Santo silencia os medos. A ciência pode explicar parte disso, mas a fé o vive por completo. Quando o nome de Jesus é invocado, a alma encontra descanso. Deus vai à frente do teu dia. Antes de qualquer reunião, trânsito ou desafio, Ele já colocou anjos ao redor. Há caminhos que você ainda vai trilhar hoje, e o Senhor já os preparou com amor. Diga agora com fé: Senhor, toma a dianteira da minha vida e guia-me segundo a tua vontade. Quando o céu guia os passos, até o imprevisto se torna propósito. A força que vem do céu é diferente da força humana. Ela não exige, ela sustenta. Quando você se sente fraco, Deus não te condena, Ele te renova. O Senhor é a tua força e o teu escudo. A oração da manhã é o combustível espiritual que sustenta o coração ao longo do dia. Mesmo que os desafios surjam, haverá dentro de você uma paz que o mundo não pode roubar. Sob as asas do Altíssimo, há refúgio. O salmista compara a proteção divina às asas de uma ave, símbolo do cuidado constante de Deus. Quando você se coloca debaixo dessas asas, nenhum mal tem poder de te atingir. Declare em fé: nada me tocará, porque o Senhor é o meu refúgio. A palavra falada ao amanhecer tem poder. A primeira voz que você ouve no dia molda o seu estado espiritual. Por isso, escolha ouvir a voz de Deus antes de qualquer outra. Quando você proclama a palavra do Senhor, o ambiente se alinha à fé e a sua mente se enche de luz. Reforce o hábito de declarar promessas em voz alta logo pela manhã. Palavras de bênção atraem presença divina. Cuidado com o peso invisível da murmuração. Muitos começam o dia reclamando e, sem perceber, atraem cansaço e desânimo. A gratidão é um escudo invisível que repele a negatividade. Antes do café, agradeça. Antes de sair de casa, bendiga. Isso muda tudo. O que o inimigo tenta, Deus transforma. Todo ataque espiritual
É uma tentativa de distração. O inimigo teme quem ora antes de agir. Quando você começa o dia em oração, o céu já está te guardando. Mesmo o mal que te afronta é usado por Deus para fortalecer a tua fé e revelar o seu poder. Há sinais de que Deus está te guardando hoje. Portas que se fecham podem ser livramentos disfarçados. Intuições e atrasos muitas vezes são intervenções divinas. Confie, nem tudo que parece demora é atraso. É proteção. O Pai cuida dos detalhes, até mesmo daqueles que você não percebe. Não espere o problema surgir para falar com Deus. A oração preventiva é o escudo dos prudentes. O Salmo 91 é uma cobertura espiritual diária. Ore antes de precisar. Isso é maturidade da fé. Buscar o refúgio antes da tempestade. Onde há oração, o caos perde força. Deus não precisa remover a tempestade. Ele te ensina a dormir no meio dela. A presença do Senhor traz ordem ao caos e serenidade à alma. A paz de Cristo é a bússola que guia o coração confiante. Leia e declare o Salmo 91 como se fosse o mapa da sua proteção. Imagine cada versículo como um anjo se posicionando ao seu redor. Ao final desta oração, diga com fé: hoje eu escolho viver guardado pelo Deus Altíssimo. Creia, meu irmão, minha irmã. Deus ouviu a sua oração nesta manhã. Cada palavra que você declarou foi registrada no céu. O Salmo 91 não é apenas uma promessa antiga, é uma realidade viva sobre você e sua casa. A presença do Senhor já está cercando o seu dia, abrindo caminhos e silenciando todo o mal. Leve essa paz com você e confie. O que começa em oração, termina em vitória. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a presença do Espírito Santo estejam sobre você e sua família. Fique na paz e até a próxima oração. O amanhecer é mais do que um fenômeno da natureza. Ele é o gesto silencioso de um Deus que não desiste de recomeçar conosco. Cada manhã é um convite de amor, um lembrete de que a misericórdia dele é nova, fresca, viva, como está escrito em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Enquanto o mundo desperta, o céu já está agindo. Há uma presença invisível, mas real, tocando o coração de quem busca a Deus logo ao abrir os olhos. O sol que nasce não é apenas luz, é sinal de promessa. É Deus dizendo: ainda estou aqui, ainda te sustento, ainda tenho planos para você. Antes de olhar o celular, olhe para o céu. Antes de ouvir as vozes do mundo, ouça o silêncio de Deus. É nesse silêncio que a alma se realinha, que o coração encontra direção. Muitos começam o dia correndo, já pensando nas tarefas, nas preocupações, nas contas, mas esquecem que o primeiro movimento da alma deve ser o de gratidão. Quando a sua primeira palavra é oração, o seu dia muda de direção. Um simples Senhor, obrigado por mais um amanhecer. Abre as janelas do coração para o Espírito Santo agir. A gratidão é a chave que destrava a presença de Deus logo cedo. E quando ele se torna o primeiro pensamento da sua manhã, tudo o que vem depois encontra ordem e sentido. Amanhecer é recomeçar com Deus. É deixar para trás o que cansou, o que pesou, o que doeu, e decidir caminhar de novo sob a luz da graça. O Senhor não se cansa de te oferecer novas chances. A cada nascer do sol, Ele renova o pacto de amor com a tua alma. Então, neste momento, onde quer que você esteja, diga em voz baixa, mas com fé: Senhor, eu te entrego este dia. Que tudo o que eu fizer seja guiado pela tua vontade. Sinta a paz que vem dessa entrega. É o próprio Deus te envolvendo, te preparando, te fortalecendo. O amanhecer é um altar de fé, e a oração é o sacrifício suave que sobe ao coração de Deus. Quando você começa o dia assim, não há escuridão que resista, não há peso que permaneça, porque onde há fé ao amanhecer, há presença divina durante todo o dia. Há um lugar onde a alma encontra descanso,
mesmo quando tudo à volta parece incerto. É o refúgio secreto do Altíssimo. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essas palavras não falam de um abrigo físico, mas de uma comunhão espiritual. Um espaço invisível, porém real, onde o coração repousa seguro, mesmo em meio às tempestades da vida. Habitar é diferente de visitar. Visitar é chegar e sair. Habitar é permanecer. Muitos se aproximam de Deus apenas quando o medo aperta, quando as portas se fecham ou quando a dor se torna insuportável. Mas o chamado do Senhor é para permanecer, para fazer da sua presença o nosso endereço permanente. O esconderijo do Altíssimo não é refúgio temporário, é morada eterna. Quando você habita nesse lugar, as vozes do mundo perdem força. A angústia não te domina, o medo não te paralisa, a ansiedade não te conduz. Porque o coração que mora na presença de Deus aprende a descansar mesmo quando não entende o caminho. O descanso não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle. E como habitar nesse esconderijo? Com gestos simples, mas cheios de fé. Ao acordar, diga: Senhor, este dia é teu. Guia os meus passos, abençoa as minhas decisões e cobre-me com as tuas asas. Esse ato de entrega é a chave que abre a porta do refúgio. Não é preciso grandes palavras, apenas sinceridade. O coração que se rende encontra abrigo. A cada manhã, o Senhor te convida a entrar novamente nesse esconderijo. Ele te chama a descansar debaixo de suas asas e confiar no cuidado que só Ele pode oferecer. Quando você escolhe habitar na presença de Deus, o mal pode até se aproximar, mas não te toca. As lutas podem surgir, mas não te derrubam, porque quem vive à sombra do Onipotente caminha cercado por proteção. Entregue agora, de todo o coração, o controle da sua jornada ao Senhor. Diga com fé: Pai, que a tua vontade conduza o meu dia, que a tua presença me envolva e o teu Espírito Santo me ensine a permanecer em ti. O refúgio secreto do Altíssimo não está longe. Ele habita dentro de você, sempre que o seu coração se abre para ouvir a voz de Deus. E quando você aprende a permanecer nesse lugar de fé, nada externo pode roubar a paz que vem do interior. A mente é o campo onde travamos as maiores batalhas espirituais. É ali que a fé é provada, que o medo tenta se instalar e que o inimigo procura semear dúvida e confusão. Por isso, a mente em paz é uma fortaleza espiritual. É o lugar onde o Espírito Santo encontra espaço para agir, curar e dirigir. A ansiedade é o ruído da alma que esqueceu de confiar. Ela nasce quando tentamos controlar aquilo que pertence a Deus. Quantas vezes você acorda e já sente o coração acelerado, a mente cheia de pensamentos, as preocupações se amontoando antes mesmo do primeiro café? É nesse momento que o Senhor sussurra: entrega tudo em minhas mãos. O inimigo sabe que, quando perturba a mente, ele enfraquece o espírito. Por isso precisamos começar o dia com oração, para blindar nossos pensamentos com a paz de Cristo. Quando você ora ao amanhecer, o seu cérebro, o seu corpo e a sua alma se alinham à presença de Deus. O medo perde força, a raiva se desfaz e a serenidade toma o lugar da agitação. A ciência até confirma: a oração reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a serotonina, que traz bem-estar e equilíbrio emocional. Mas há algo que a ciência não consegue medir: a unção que desce sobre quem ora. É uma paz que não vem de remédio, nem de técnica, mas do próprio Deus habitando dentro de você. Quando você ora ao amanhecer, está dizendo: Senhor, domina meus pensamentos antes que o dia tente dominá-los. E o Espírito Santo responde com paz. Ele acalma as ondas do coração e transforma o caos em confiança. Jesus disse em João 14:27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz de Cristo permanece mesmo quando o mar se agita. Ela é âncora, é refúgio, é fortaleza invisível que protege a mente dos ataques da dúvida e do medo. Hoje, peça a Deus que faça morada nos seus pensamentos. Diga: Senhor,
Ocupa a minha mente com a tua presença. Substitui a preocupação por fé, a dúvida por confiança e o medo por esperança. Quando a mente encontra repouso em Deus, o coração se torna forte. Nenhuma tempestade externa pode destruir o que está guardado por dentro. E assim, em cada amanhecer, a sua mente se torna um santuário, um lugar onde só a voz do Senhor tem autoridade para falar. Antes mesmo que você desperte completamente, Deus já está movendo o invisível ao seu favor. Enquanto você se levanta, o céu já está preparando o caminho. O Senhor nunca chega depois, Ele sempre vai à frente. Ele está antes do seu primeiro passo, antes da sua primeira decisão, antes do primeiro desafio que o dia vai apresentar. Nada do que você enfrentará hoje é surpresa para Deus. Ele já conhece as rotas, os encontros, as conversas e até os imprevistos. O Senhor vai adiante de ti, como diz em Deuteronômio 31:8. O Senhor, Ele é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te assustes. Essa é a promessa que sustenta quem confia. Antes de qualquer reunião, trânsito ou problema, o Senhor já colocou anjos ao seu redor. Quando você ora pela manhã, está convidando o céu a liderar o dia. E quando o céu lidera, o caos não tem poder. O mal pode tentar se aproximar, mas não encontra brecha onde há oração e entrega. Muitas vezes você pode se sentir sozinho nas decisões, mas não está. O Espírito Santo está à frente, preparando situações, conectando pessoas, desviando perigos, transformando o que seria tropeço em livramento. Há caminhos que parecem acidentados, mas são apenas atalhos divinos para um propósito maior. Diga com fé: Senhor, toma a dianteira da minha vida e guia-me segundo a tua vontade. Essa oração simples muda tudo, porque ela transfere o controle das suas mãos para as mãos de Deus. E quando Ele assume o controle, nada sai do lugar errado. Talvez hoje você enfrente compromissos difíceis, corações fechados, decisões que parecem confusas. Mas lembre-se, o Senhor já passou por lá antes. Ele vai preparar o ambiente, amolecer corações e te dar palavras certas na hora exata. Aonde você for, a presença dele vai contigo. Não se apresse. Às vezes, Deus desacelera o teu caminho para te proteger. Atrasos podem ser livramentos disfarçados. A espera pode ser o modo que ele usa para evitar o cansaço e te manter no ritmo da sua graça. Quando você começar o dia, repita em fé: Deus vai à minha frente. E enquanto você anda, lembre-se, atrás de você a bondade e a misericórdia te seguem. Ao lado os anjos te guardam, e à frente o Senhor abre o caminho. Hoje, caminhe com confiança. O dia pode ser incerto, mas o Deus que vai à frente é seguro. Nenhuma porta que ele abrir será fechada, e nenhum mal poderá resistir à presença daquele que te guia com amor. Há dias em que o corpo desperta, mas a alma parece cansada. O coração tenta ser firme, mas as forças se esgotam. É nesses momentos que Deus se revela como fonte inesgotável de poder e consolo. A força que vem do céu não é aquela que nos torna invencíveis, é a que nos ensina a permanecer de pé, mesmo quando tudo parece desabar. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Diz o Salmo 28:7. Essa é a diferença entre quem confia em Deus e quem tenta lutar sozinho. O primeiro é sustentado pela graça, o segundo é consumido pelo peso. Quando você ora pela manhã, está abastecendo o coração com combustível espiritual. O dia pode ser longo, as tarefas pesadas, as notícias difíceis, mas aquele que começa o dia na presença de Deus carrega uma força que o mundo não entende. É uma energia serena, uma coragem que nasce da fé, uma disposição que não vem do corpo, mas da alma fortalecida pelo Espírito Santo. E se hoje você se sente fraco, saiba, Deus não te condena pela fraqueza, Ele te renova nela. O Senhor não se afasta de quem está cansado, Ele se aproxima. Ele não exige perfeição, Ele oferece descanso. Jesus mesmo disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. A força que vem do céu não chega com barulho. Ela se manifesta no silêncio da oração, no alívio da entrega, na serenidade de quem confia. Às vezes, ela vem como um sopro de esperança no meio da dor. Outras vezes, como lágrimas que lavam a alma e abrem espaço para recomeçar. Deus conhece os seus limites. Ele sabe o quanto você tem suportado, o quanto tem chorado em silêncio, o quanto tem tentado se manter firme. E é justamente aí, no limite, que ele derrama o renovo. Porque quando as forças humanas acabam, a força divina começa. Hoje não tente carregar o dia sozinho. Diga com humildade e fé: Senhor, renova minhas forças, toma o meu cansaço e devolve-me a alegria de viver na tua presença. O céu está pronto para te sustentar. Mesmo que o mundo pareça pesado, há um poder invisível te sustentando agora. É o Espírito Santo que te envolve, te fortalece e sussurra: você não está sozinho, eu estou contigo. A força que vem do céu é mais do que resistência, é graça. Ela não apenas te mantém de pé, mas te faz caminhar em paz, com o coração leve e o olhar confiante, porque quem se apoia em Deus nunca caminha sem direção. Há uma imagem no Salmo 91 que fala diretamente ao coração. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. O salmista compara a proteção divina às asas de uma ave que acolhe seus filhotes. É o símbolo mais terno e poderoso do cuidado de Deus. Sob suas asas não há medo, não há abandono, não há solidão, apenas refúgio, calor e segurança. Deus não prometeu ausência de tempestades, mas prometeu abrigo nelas. Quando o vento sopra forte e o coração sente vontade de desistir, é debaixo dessas asas que a alma encontra descanso. Você não precisa entender tudo o que acontece. Precisa apenas confiar que há um lugar seguro para repousar. O inimigo pode até tentar tocar a sua vida, mas não pode atravessar as asas do Altíssimo. O mal se aproxima, mas não prevalece. A tristeza tenta entrar, mas é barrada pela fé. Porque onde há obediência e confiança, há uma cerca espiritual invisível. É a presença do próprio Deus guardando cada passo seu. Sob as asas do Altíssimo, não há espaço para o desespero. Ali, o medo se transforma em paz e a incerteza em esperança. É o lugar onde o Espírito Santo sussurra verdades que o mundo não pode entender. Você é amado, você é protegido, eu estou contigo. Muitos buscam proteção em planos, estratégias, seguranças humanas, mas nenhuma delas é duradoura. Só a sombra do Onipotente é abrigo eterno. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, até o inimigo reconhece que não pode ultrapassar essa fronteira. Hoje, declare com fé: nada me tocará, porque o Senhor é o meu refúgio. Essas palavras ditas com sinceridade têm poder. Elas não são apenas um versículo, mas um escudo. A fé falada é fé ativada. E quando você declara a palavra de Deus, os céus se movem e o mal recua. Deus te chama para permanecer debaixo de suas asas, não só nas crises, mas em todos os dias. Mesmo nos momentos calmos, permaneça ali, porque a segurança verdadeira não está na ausência do perigo, mas na constância da presença divina. Hoje, imagine-se sob essas asas, cercado, protegido, amado. Nenhum mal tem poder sobre quem vive à sombra do Altíssimo. Nenhum plano do inimigo prevalece contra quem está guardado nas mãos de Deus. Então, descanse. O teu refúgio é eterno. O teu abrigo tem nome: o Senhor dos Exércitos. E sob suas asas você está seguro, hoje e para sempre. A primeira voz que ecoa no seu dia tem o poder de moldar tudo o que virá depois. As palavras são sementes espirituais. O que você fala ao amanhecer, você colhe ao entardecer. É por isso que Deus nos ensina desde o início que a criação começa pela palavra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Quando você começa o dia declarando fé, esperança e gratidão, o ambiente ao seu redor se alinha com o céu. Mas quando as primeiras palavras são de queixa, medo ou dúvida, o coração se fecha para o agir de Deus.
O poder da palavra falada é real. Ela constrói ou destrói, acalma ou perturba, atrai luz ou escuridão. Por isso, ao acordar, não se apresse em repetir frases automáticas. Inspire-se na presença de Deus e diga algo que traga vida. Pode ser simples. Senhor, obrigado por este novo dia. Que tudo o que eu disser e fizer seja para a tua glória. Essa declaração abre portas espirituais que o inimigo não pode fechar. A palavra de fé tem o poder de transformar o ambiente. Quando você diz, Jesus está comigo, algo muda, porque o nome de Jesus é autoridade sobre todas as forças. O inimigo teme quando ouve o cristão declarar em voz alta as promessas de Deus, porque cada palavra dita com fé se torna uma espada espiritual. Faça da sua voz uma ferramenta de bênção. Declare promessas, não problemas. Diga, hoje será um dia de paz. A presença de Deus vai à minha frente. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Essas palavras são escudos que se levantam ao redor da sua alma. Evite começar o dia dizendo, vai ser difícil, não aguento mais, nada dá certo. Essas frases enfraquecem o espírito e abrem brechas para o desânimo. Troque-as por afirmações que alimentam a fé. Lembre-se, o que você fala, você alimenta. O que você declara, você manifesta. Jesus nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Então, encha o seu coração de palavra para que seus lábios transbordem fé. Quando você medita nas promessas de Deus e as repete, a sua mente se fortalece, o espírito se ergue e o dia se reveste de propósito. Comece agora, abra os lábios e declare com convicção: Senhor, que a minha voz seja instrumento da tua presença. Que cada palavra dita por mim hoje espalhe luz, esperança e paz. E assim, o amanhecer se torna sagrado. Porque quando a primeira palavra do dia é consagrada ao céu, todo o restante do dia é guardado pelo mesmo Deus que disse, haja luz. Nem sempre percebemos, mas muitas das nossas lutas começam na forma como falamos. A murmuração é um peso invisível que se acumula na alma. Ela rouba a leveza, apaga a esperança e fecha as portas da gratidão. É como uma sombra espiritual que se aproxima devagar, até sufocar o brilho da fé. Logo ao amanhecer, muitos abrem os lábios para reclamar. Mais um dia difícil. Não aguento mais. Tudo continua igual. Sem perceber, essas palavras moldam o ambiente e atraem desânimo. Mas quando o coração aprende a agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, o peso da vida se torna mais leve. A murmuração não é apenas um hábito, é um sintoma de desconexão com Deus. Quando o coração murmura, ele esquece que o Senhor continua no controle. Por isso a Bíblia nos alerta em Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Porque quem murmura vive olhando para o problema, enquanto quem agradece enxerga a presença de Deus mesmo na dificuldade. A gratidão é o antídoto da murmuração. Ela é um escudo invisível que repele a negatividade e abre espaço para o milagre. Quando você diz, obrigado, Senhor, mesmo em meio às lutas, o céu se move em sua direção. Deus se agrada da alma que reconhece a bênção até nas entrelinhas da dor. Antes do café, agradeça. Antes de sair de casa, bendiga. Isso muda tudo. Diga, Senhor, obrigado por este dia, pelo fôlego de vida, pela tua presença que me acompanha. Mesmo que o dia ainda traga desafios, a gratidão o torna sagrado. A murmuração fecha portas. A gratidão abre caminhos. O inimigo se alimenta das palavras de queixa, mas foge diante da voz que louva. Quando você decide não reclamar, está desarmando o adversário. Não é negar a dor, é transformá-la em oração. Em vez de dizer, Deus, por que isso aconteceu? Diga, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Essa mudança de olhar é o início da libertação. Hoje escolha falar vida. Escolha agradecer mais e reclamar menos. Escolha ser luz no meio do ruído do mundo. Porque o cristão que mantém o coração grato vive cercado por uma paz que não depende das circunstâncias.
mas da presença constante de Deus. E quando a gratidão se torna o primeiro som do dia, a murmuração não encontra espaço. O céu se abre, o Espírito Santo se manifesta e o coração aprende a descansar, mesmo quando a estrada é longa. Nenhuma dor, nenhuma luta, nenhum ataque é desperdiçado nas mãos de Deus. Tudo o que o inimigo tenta para te enfraquecer, o Senhor usa para te fortalecer. Ele transforma o mal em testemunho, a prova em crescimento e a aflição em fé amadurecida. Porque o poder de Deus não apenas livra, ele redime. Muitas vezes, o inimigo não consegue te destruir, então tenta te distrair. Ele lança cansaço, desânimo, pensamentos de desistência, para tirar seus olhos do propósito. Mas quando você escolhe orar antes de reagir, o plano dele se desfaz. O inimigo teme o cristão que dobra os joelhos, porque sabe que quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante do mal. Todo ataque espiritual é uma tentativa de interromper o seu propósito. Por isso, não veja as dificuldades como castigos, mas como treinamentos. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. Assim também a sua fé, ela se torna mais pura nas provações. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não apenas as boas, mas também as difíceis, as dolorosas, as inesperadas. O que o inimigo planejou para o teu mal, Deus já está transformando em um novo começo. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que não entende. Um fechamento de porta, uma perda, uma espera longa. Mas há propósitos que só são revelados depois da tempestade. E quando você olhar para trás, vai perceber. Deus te guardou de coisas que você nem sabia que poderiam te ferir. Nada escapa do controle divino. Enquanto o inimigo age por engano, Deus age por amor. O mal tenta te prender, mas o Senhor usa até as amarras para te ensinar a depender dele. Lembre-se, a cruz foi o maior ataque do inimigo, mas também o maior triunfo de Deus. O diabo achou que havia vencido quando Jesus foi crucificado, mas foi justamente ali que o plano de salvação se cumpriu. Assim também é com você. Aquilo que hoje parece derrota pode ser o início da sua vitória. Ore e declare com fé: Senhor, transforma em bênção tudo o que o inimigo tentou usar para me ferir. Usa minhas dores como testemunho e faz da minha fraqueza um instrumento da tua glória. E creia, Deus já está transformando o que te preocupa em propósito. Nada será em vão. Até o mal que te afrontou será cenário para o bem que o Senhor vai manifestar. Muitas vezes, Deus te protege de formas tão sutis que você nem percebe. Ele trabalha no invisível, opera nos bastidores. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está em plena atividade ao seu favor. O cuidado divino não é sempre visto, mas é sempre real. Existem sinais silenciosos de que Deus está te guardando. Uma porta que se fecha de repente pode ser um livramento disfarçado. Um atraso que te irritou pode ter te desviado de um perigo. Uma ligação não atendida, um caminho diferente, um sim que virou não. Tudo isso pode ser a mão de Deus te poupando de algo que os olhos não alcançam. O Senhor conhece cada detalhe do teu dia. Ele está antes de ti, ao teu redor e dentro de ti. Os anjos dele caminham à tua frente, removendo obstáculos e levantando muros de proteção onde for necessário. Mesmo quando parece que o mal se aproxima, há um exército celestial invisível te guardando. Há momentos em que Deus não responde com palavras, mas com livramentos. E quantos livramentos diários você já recebeu sem perceber? O pneu que furou, o ônibus que atrasou, a reunião cancelada, o imprevisto que te fez mudar de caminho? Nada é coincidência quando se vive debaixo da cobertura divina. Em Salmo 121 está escrito: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Essa promessa é viva hoje, e quando o dia parece demorar, quando as coisas não saem como você esperava, lembre-se, nem tudo que parece atraso é demora. Às vezes, é proteção.
Deus não está negando, Ele está preservando. Há bênçãos que Ele adia porque quer te amadurecer antes de entregar. A presença do Senhor é o teu escudo. Mesmo quando você não sente, Ele está lá. Quando o medo tenta voltar, o Espírito Santo sussurra: fique em paz, eu estou cuidando. E quando o perigo se aproxima, o céu se move, silencioso, mas preciso, porque a promessa é certa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Hoje, olhe com olhos espirituais. Veja os sinais de que Deus está te guardando. Nas pequenas coisas, nas demoras, nas mudanças de planos. O cuidado dele não falha, não atrasa, não erra. Apenas confie. O Deus que te guarda enquanto dorme, também te guia enquanto vive. E enquanto o dia acontece, há anjos ao teu redor. E o próprio Senhor vela por ti. A oração não é apenas um socorro de emergência. Ela é um escudo diário. Muitos buscam a Deus apenas quando o problema já chegou, mas os que vivem em comunhão aprendem a orar antes que o mal se manifeste. A oração preventiva é o segredo da paz constante. É a forma de convidar o céu a agir antes que a tempestade surja no horizonte. O Salmo 91 é mais do que uma leitura bonita. Ele é uma cobertura espiritual. Quando você o declara pela manhã, está traçando uma linha de proteção em torno de si, da sua casa e da sua família. É como erguer muralhas invisíveis de fé que o inimigo não consegue atravessar. Não espere o dia pesar para buscar refúgio. Ore antes. Fale com Deus antes que o cansaço venha, antes que o medo te visite, antes que o problema apareça. O cristão maduro não ora apenas por reação, mas por prevenção. Ele entende que a presença de Deus não é visita, é habitação. O inimigo se aproveita das brechas espirituais, e a falta de oração é uma delas. Quando você começa o dia de joelhos, termina o dia em pé. E quando você cobre sua jornada com oração, o mal perde a força antes mesmo de se aproximar. A oração preventiva é a expressão da confiança. É dizer: Senhor, eu sei que o dia ainda nem começou, mas já entrego tudo nas tuas mãos. Se houver armadilhas, desfaz. Se houver ataques, neutraliza. Se houver cansaço, renova. Essa entrega impede que a ansiedade domine, porque onde há fé antecipada, há descanso antecipado. Não espere o perigo bater à porta para lembrar do poder de Deus. Ore enquanto está tudo bem, e o céu continuará aberto quando as provações vierem. Assim como o agricultor prepara a terra antes da chuva, o cristão deve preparar o coração antes da luta. Cada oração que você faz é uma semente plantada no campo da fé. E quando a tempestade chegar, será essa semente que te manterá firme. Hoje, antes de sair de casa, cubra o seu caminho com palavras de proteção. Declare: nenhum mal me sucederá, porque habito à sombra do Altíssimo. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Essas palavras não são superstição, são armas espirituais. A oração preventiva não apenas evita quedas, ela fortalece o espírito para suportar o que ainda virá. É a prática dos que conhecem o coração de Deus e sabem que o melhor lugar para estar é um passo adiante do medo, dentro da vontade do Pai. Ore antes, sempre. Porque quando você se antecipa em fé, o inimigo sempre chega tarde. Há momentos em que tudo parece fora do lugar. A mente inquieta, o coração confuso, o dia desorganizado, e o peso das preocupações se acumula como uma tempestade prestes a cair. Mas é exatamente nesse cenário que a presença de Deus se manifesta com maior poder. Onde há oração, o caos perde força. O Espírito Santo não precisa que tudo esteja calmo para agir. Ele é a calma. Quando você convida Deus para o seu dia, o ambiente espiritual se transforma. O que era confusão se torna clareza. O que era desespero se torna direção. O que era dor se transforma em aprendizado. Porque o Senhor não remove apenas o caos exterior. Ele organiza o interior. Lembre-se de quando Jesus estava no barco com os discípulos e o mar se agitou. As ondas ameaçavam, o vento rugia e o medo dominava o coração deles. Mas bastou uma palavra de Jesus: acalma-te. E o vento cessou. Às vezes,
O Senhor não acalma a tempestade ao redor, mas acalma a tempestade dentro de nós. E então o mar, naturalmente, se aquieta. A presença de Deus é ordem, mesmo quando o mundo é desordem. Quando você ora pela manhã, está dizendo ao caos: aqui não, o Senhor reina neste dia. E o mal obedece, porque a luz sempre prevalece sobre as trevas. Deus não precisa mudar todas as circunstâncias para mudar o seu coração. Quando Ele habita em você, até as situações mais turbulentas se tornam lugares de paz. A fé não elimina os ventos, mas ensina a dormir no meio deles. Foi assim com Jesus. Ele descansava no barco, não porque o mar era calmo, mas porque o Pai estava no controle. A presença do Senhor é uma bússola que te mantém firme quando tudo gira. Ela te lembra do essencial. Você não está sozinho, e o caos não tem a palavra final. Quando o medo quiser te dominar, feche os olhos e diga: Senhor, vem e traz ordem ao meu interior. Acalma minha mente, organiza meus pensamentos, estabelece tua paz sobre mim. E você sentirá o Espírito Santo colocar as coisas no lugar, uma por uma. Deus trabalha assim. Ele começa em silêncio, movendo dentro do coração, até que tudo ao redor também se alinhe. O que antes parecia confusão, aos poucos revela propósito. O que era peso, vira aprendizado. O que era perda, torna-se semente de algo novo. Hoje, se o seu dia começou em desordem, não se desespere. Convide a presença de Deus para entrar. Onde Ele chega, o caos perde sentido e o coração reencontra o caminho. Há uma promessa no Salmo 91 que ultrapassa o tempo, a cultura e as circunstâncias. É o lembrete de que Deus continua sendo abrigo para quem confia nele. Esse salmo é mais do que palavras. É um pacto espiritual entre o Altíssimo e aqueles que escolhem habitar à sua sombra. Quando você declara o Salmo 91 pela manhã, está vestindo a armadura da fé. Cada versículo é como uma muralha de luz que te envolve. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso significa viver guardado, sustentado, cercado pela presença de Deus em cada detalhe do dia. Leia esse salmo não como quem repete algo, mas como quem conversa com o próprio Senhor. Imagine cada promessa se tornando realidade à sua volta. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma metáfora distante. É a expressão do cuidado constante de um Deus que não dorme. Quando você caminha sob a bênção do Salmo 91, nada acontece por acaso. Os passos são dirigidos, as palavras são guiadas e até os silêncios têm propósito. O mal pode tentar se aproximar, mas não encontra morada, porque o coração está coberto pela presença do Altíssimo. Hoje, antes de sair de casa, diga em voz firme: O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa declaração é um escudo invisível. Ela não é ritual, é fé viva. É o reconhecimento de que o Senhor reina sobre o teu caminho. E quando o medo quiser sussurrar, lembre-se: o mesmo Deus que enviou anjos para guardar Daniel na cova dos leões é o Deus que envia anjos para guardar você agora. Quando o perigo se aproxima, o Senhor ordena: toca não no meu ungido. O Salmo 91 é o mapa da sua proteção. Cada versículo é uma promessa que cobre sua vida, sua casa, sua família. Medite nele, viva nele, caminhe com ele. Quando você o carrega no coração, a presença de Deus te acompanha onde quer que vá. No final desta oração, declare com fé e gratidão: hoje eu escolho viver guardado pelo Deus Altíssimo. Nenhum mal me sucederá, nenhuma sombra me amedrontará, porque habito sob a luz do Senhor. E assim, o seu dia se torna um santuário. Cada passo é uma prece. Cada respiração é uma lembrança do amor de Deus que te cobre. Viva sob essa bênção. Caminhe com essa certeza. Porque o Salmo 91 não é apenas um texto, é uma realidade viva para quem crê. Creia, meu irmão, minha irmã. Deus ouviu a sua oração nesta manhã. Cada palavra que saiu dos seus lábios subiu como incenso diante do trono do Altíssimo. Nenhum suspiro foi em vão, nenhuma lágrima foi ignorada,
Nenhum pedido sincero ficou sem resposta. O Senhor que te viu acordar é o mesmo que te acompanhará até o fim deste dia. O Salmo 91 não é apenas uma promessa antiga, é uma verdade eterna. Ele continua vivo, respirando sobre a tua vida, guardando cada passo, protegendo cada caminho. Quando você o declara, o céu se move ao seu favor. Quando você o medita, o medo perde força. Quando você o vive, a paz se torna constante. Hoje, Deus te envolve com a sua presença e cobre a tua jornada com luz. Onde você for, o Espírito Santo irá contigo. O anjo do Senhor já se adiantou para preparar o caminho, remover os tropeços e te cercar com cuidado. Você não está sozinho. O céu te acompanha em silêncio, com amor e poder. Talvez o dia ainda traga desafios, mas agora o seu coração está fortalecido. O que antes era peso, agora é entrega. O que antes era medo, agora é fé. E a certeza que fica é esta: o Deus que te despertou nesta manhã continuará contigo até o anoitecer. Leve esta paz consigo. Fale menos do que te preocupa e mais do que te inspira. Olhe para o alto antes de olhar para os lados. Caminhe na serenidade de quem confia e lembre-se: o que começa em oração, termina em vitória. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa sentir o mesmo abraço espiritual que você sentiu agora. Que a tua fé seja semente na vida de outros e que a tua paz se espalhe como um perfume santo pelo lugar onde você passar. Que o amor de Deus Pai te envolva, que a graça de Jesus Cristo te sustente e que a presença do Espírito Santo permaneça contigo e com a tua casa por todo este dia. Durma em paz, se for noite. Caminhe confiante, se for dia. Porque o Senhor é teu refúgio e tua fortaleza. E sob suas asas você está seguro. Amém.